Boa noite a todas, todos que vieram aqui na sexta-feira à noite para rever a exposição e conversar um pouco com o Zé de Boni sobre o catálogo, assim também como o Paulo, que é o designer do catálogo. Só queria, antes de passar a palavra para os que trabalharam assim exatamente no catálogo, falar um pouco, acho que do momento feliz que foi poder, para o MAN, poder realizar essa exposição. A gente realizou ano passado, a partir de uma doação que a gente recebeu muito importante, de 20 fotos de uma série da Cláudia Andujar, da série Sonhos. A gente recebeu essa doação e foi exibida aqui também uma coisa pequena na sala de projeto Parede, né? E o Jorge Love, como diz o Zé de Boni, né, essa figura que pouca gente viu, mas todo mundo adora, né? Então a gente estava muito apreensivo um pouco para que essa exposição fosse inaugurada, porque acho que ninguém, mesmo vocês que estão aqui, que já conheceram, nunca ninguém viu uma retrospectiva do Zé de Boni, nem do Zé de Boni, do Jorge Love, nem o Jorge Love, né? Ele nunca fez uma retrospectiva, então nunca se teve uma visão ampla, uma visão, uma retrospectiva que tomasse, né, dos anos 60 até o final da vida dele nos anos 90 ali, né? Eu acho que é um grande desafio que o Zé de Boni enfrentou, porque está com um arquivo 10 vezes maior, sei lá, 20 vezes maior do que o que está mostrado, né? Então, enfrentar um trabalho como esse é uma missão, né, que o Jorge Love colocou, que exige tempo, exige estudo, né? Depois você conta para a gente um pouco esse processo, né, desde o modo como você recebeu esse arquivo e quando você começou a trabalhar, especialmente, né, nos últimos anos, os últimos 4, 5 anos, a estudar mais, né, de modo mais dedicado a todo o processo, e os diários, e as cartas, e todo um arquivo bruto que pela primeira vez vem a público. Então, eu acho que mais do que uma retrospectiva de um artista, é também uma espécie de lançamento de um artista, relançamento, porque ele já é um modo de iniciar um outro momento na trajetória, né, da história da fotografia em que ele possa ser pesquisado, possa ser investigado a partir de momentos mais singulares, pontuais, né? O Zé de Boni fez quase 20 exposições, 19 exposições em uma. Quem sabe no futuro essas outras 19 se desenvolvam, cada uma separadamente, né? Porque acho que era o momento de mostrá-la, né, na sua integridade, e tentar abarcar a multiplicidade de pesquisas que o Jorge Love se dedicou, né? Desde a parte experimental em Nova York, com os heliógrafos, passando, né, pelo fotojornalismo. O Zé de Boni vai explicar isso com mais detalhe, né? Até a coisa da realidade, a ida para a Amazônia, e depois toda a crise, as experiências no MASP, com o Bardi, e depois, né, essa fase final um pouco mais dura, assim, da vida dele. Mas acho que a ideia de hoje é que o Zé nos conte um pouco desse processo de construção da exposição e do catálogo, e o Paulo também fale um pouco, né, do desafio que foi conseguir em poucas páginas, né, assim, poucas perto do tamanho do desafio, né, mas são 200 e quantas páginas, sei lá, quase 340, duas, 370. 370, a gente aumentou em quase 300 páginas, pareceram poucas, né, pro Jorge Love, e o próprio formato que as fotos exigiram. O catálogo teve que ser pensado num formato também a partir. Depois você conta um pouco desse processo. Então, Zé, é um prazer enorme, receber a exposição aqui. Também, Paulo, um prazer. Desculpa, tem duas coisas que eu preciso falar.
Uma que eu já esqueci, que era para ter falado no começo, por questões do Ministério da Cultura, nós todos temos que nos autodescrever para o público cego. Então, eu vou me descrever meio fora do horário e peço para que vocês se descrevam muito rapidamente. Eu sou Cauê, tenho... Cauê Alves, curador-chefe do MAN, tenho pele clara, careca, com um pouquinho de cabelo, barba mais ruiva, estou vestindo uma camisa branca de manga curta e uma calça jeans. Então, e só mais um último recado. O catálogo está em versão promocional à venda em preços populares a R$ 42,00 na loja. Então, são poucos esses exemplares nesse valor, porque o valor cheio é o dobro disso. Então, hoje tem essa promoção, quem quiser adquirir o catálogo. Então, você se autodescreva depois. Boa noite, eu sou o Zé Deboni. Zé é o nome, apelido, logicamente eu me chamo José Alberto, mas tem que descrever, eu sou claro também, olhos cinzas, como está descrito na família, e tenho 73 anos, completados agora, logo durante a exposição, e também estou perdendo o cabelo. Tem mais que eu. Mas na verdade, esse é o retrato da família, né? As entradas que cresceram um pouquinho mais, mas é por aí. E eu sou fotógrafo há uns 50 anos, né? E a história eu tenho contado bastante, e é interessante começar dessa historiazinha, que logo no começo que eu descambei para a fotografia, que eu me interessei muito pela parte cultural da fotografia, primeiro o desafio técnico, mas eu comecei a me envolver e apreciar a fotografia em todas as facetas que ela apresenta. Então, na época, com essa empolgação, na época do auge da efervescência cultural em torno da fotografia, em 1980, eu abri uma galeria. E a primeira pessoa que expôs nessa galeria foi o George Love. E esse foi o momento que eu conheci. Na verdade, eu procurei vários influentes, várias personalidades da fotografia do campo que mais apareciam, né? As pessoas mais marcantes. E o George foi quem me adotou. Então, essa experiência, a partir desse contato, a gente passou a conversar francamente com a mesma linguagem e deu para perceber que ele viu um certo espelhamento naquela ocasião, porque eu tinha uma proposta de fazer um espaço cultural parecido com o que ele fazia em Nova York, na mesma faixa etária, ou seja, aos 28 anos ele estava em Nova York cuidando de uma galeria daquele núcleo de fotógrafos, ou associação de fotógrafos chamado Association of Heliographers. É interessante, então, a gente começar esse pedaço da história dele, porque quando ele chega no Brasil em 66, ele é um sucesso grande, assim que ele começa a aparecer nas revistas, mas ninguém sabia exatamente como ele tinha surgido, né? De onde ele vinha, tanto talento ou tanto conhecimento de fotografia, tanta cultura. E basicamente ele se formou nesse núcleo que é nesse ambiente, né, da fotografia americana, que também estava em efervescência na época, porque eram poucas galerias, pouca cultura, inclusive de comercialização como obra de arte, né, e eles eram inovadores nessa época. O grupo tinha nomes de destaque da fotografia americana que marcaram também nos anos 70 e 80. Então, não compensa citar os nomes, mas só para dizer que ele conviveu com grandes nomes, inclusive precursores. Por exemplo, ele tinha orgulho de falar que ele organizou a exposição de Eugene Smith, do Harry Callahan, na própria galeria, que eram membros honorários da associação. Então, o George chega com essa bagagem, com essa
com essa vitalidade de se envolver com a fotografia. Ele é como um artista plástico, como ele falava, né? Na verdade, eu até acho pena ele falar desse jeito, porque eu prefiro falar que ele se envolvia como um fotógrafo, porque a fotografia tem abertura, né? Não é menor nem maior do que chamar de arte, né? Não precisa de um suporte para ser reconhecida. Bom, a vida do George é interessante. A carreira principal dele, o momento principal dele, é muito conhecido por todo mundo. Então, é muito ensinado nas escolas de jornalismo, de fotografia, a parte o momento que ele teve na editora Abril, principalmente. Então, ele é chamado de fotojornalista e tido até como um exemplo de um fotojornalista fora do eixo, fora da caixa. E depois ele teve os grandes momentos dele com o trabalho no MASP e com a edição do livro Amazônia, né? Aquele a dualidade que a gente mostra na exposição. A revista Realidade e o livro Amazônia, que ele faz com a Cláudia Nujar. Nesse momento ele explode como reconhecimento e passa a ser reconhecido como o fotógrafo das fotos aéreas da Amazônia. Isso é bem conhecido, mas apesar de ser muito bem conhecido, ele tinha duas facetas interessantes. Muita gente conhecia pouco a personalidade dele e muito pouca gente conhecia o próprio trabalho, porque os livros todos que ele produziu foram de tiragem curtíssima. O livro Amazônia foi censurado. O livro São Paulo foi também edição de tiragem limitada para, como se fala, para distribuição gratuita, distribuição cortesia. E depois ele faz mais um livro, que é o livro Service Order, que também era mais limitado ainda, uma coisa fechadíssima. E o último livro dele, ele é editado post-mortem. Então, há uma necessidade muito grande de a gente mostrar essa pessoa que era mítica. A gente falava usava esse termo, né, desde porque na condição que ele era tão conhecido, tinha tanta notoriedade, mas pouca gente conhecia de fato profundamente. Então, a história que continua depois, que ele desaparece do Brasil e volta depois de alguns anos, 8 anos, publica um livro e falece. E nesse momento ele estava nas últimas semanas de vida, ele passa a coleção dele para mim. Isso a gente conta no livro, ou conta um pouquinho, né? E até por causa de todos os contatos que a gente tinha e as palavras que ele fala naquela época, naquele momento, são marcantes para mim. A gente tem gravado até numa fita de secretária eletrônica uma mensagem que ele deixa dizendo que ele queria deixar temporariamente uma parte do acervo comigo, mas depois disso a gente conversa bem e ele explica o que ele queria. Ou seja, ele dá uma missão de espalhar para o mundo a obra dele. O que era difícil porque a hora que a gente recebe isso, recebe uma coisa embaralhada, uma coisa até confusa, muito detalhada, muita coisa e muito espalhada. Então, exigia um trabalho de pesquisa muito grande. Demorou alguns anos, mas veio, acho que na hora certa, porque a gente veio na hora que a gente tinha meios para fazer a pesquisa pessoalmente. Aí eu vou
tocar num assunto interessante, num contraponto. Você fala que a gente tem algumas obrigações pelo Ministério da Cultura e às vezes as pessoas perguntam por que não fez antes? Porque, na verdade, havia uma necessidade de um envolvimento muito grande. E a coisa mais óbvia seria pegar um patrocínio, uma lei de incentivo e ir a fundo nisso. Mas o problema principal é que a hora que você tem isso na mão, você não sabe quando você vai acabar. Você não sabe até o tamanho do projeto. Então era difícil. Hoje as leis de incentivo são fantásticas, mas não dava para a gente começar a fazer uma coisa e prometer que vai fazer. Por exemplo, tem uma parte da coleção que o Jorge deixou, ele deixou em vários lugares. Uma delas ficou na casa da Cláudia Andujar. A gente sabe, tem uma caixa de slides que foi algum amigo que deixou na casa da Cláudia, que é uma coisa de 2.000 cromos. Isso aí foi feito um trabalho de escaneamento. A gente sabe isso aí porque é público, né? Pegaram uma lei de incentivo de uma promoção, não é promoção, como se diz, lei estadual, né? Ou municipal. Eu acho que é municipal. Então, eles fizeram e publicaram na internet. Por algum tempo estava aparecendo na internet. Depois eu não vi mais, não achei mais. Não sei porque era obrigatório divulgar essa coleção, esse trabalho de digitalização desse acervo que estava lá. Isso foi feito, a gente sabe o nome das pessoas, né? Mas não precisa dizer. No caso, com a dimensão que a gente tinha, com 50.000 originais matrizes, você não pode saber, até o tamanho do projeto, você não sabe se você vai digitalizar 2.000, 3.000, 10.000, então, até achar tudo, era uma dúvida que a gente não podia arriscar se comprometer com o trabalho. Então, a gente foi fazendo lentamente, foi devagarinho, progressivamente. Começou há mais de 5 anos, né? Começou lá por volta de 2012, a mexer e abrir as caixas e perceber. E culminou, principalmente, na época da pandemia, que a gente chegou a produzir. Eu vou passar uma bola para o Paulo, porque da seguinte maneira: a gente eu tinha bom conhecimento das inter-relações do Jorge, mas o Jorge era uma pessoa escondida, assim, tipo, ninguém sabia o outro lado dele. As pessoas que conviviam com ele, mesmo, conheciam superficialmente. E ele escondia tanto que, inclusive, a hora que a gente abre as anotações que ele tinha, os diários dele, a gente descobre coisas que a gente também não imaginava. E então essa preocupação de passar a informação, né? A gente foi coletando informação e mais informação do começo da carreira, do final da vida dele. E daí surgiu quando a gente consegue fazer a exposição, ou fazer o contato com o Man, e o Man fala que topa, eu apresento uma coisa de um tamanho que a gente está vendo agora, né? E o Man topa. Isso é a parte mais interessante, porque não é fácil. Quer dizer, eles assinaram em branco a ideia da exposição. Eu contei o que seria, mas a hora que eu vim com a surpresa, porque tinha o vídeo, e aí tem o interativo, eu tenho 500 reproduções das publicações dele, vão mostrar, será que dá? O Mano não poupou esforços e nem verbas, né, para isso. E o catálogo é aquela coisa, tem um padrão, mas para o padrão tal, mas eu quero colocar o texto lá dentro, na verdade eu quero fazer um livro. A ideia era contar uma visita guiada completa, porque isso fica permanente, né? A exposição passa e a gente vai ter uma coisa escrita que nunca foi escrita tão profundamente. Inclusive tirando um pouco das lendas que a gente tinha,
ou ir contando outras lendas que a gente não conhecia, né? Ou seja, afinando um pouco as informações, né? Porque tinha muita informação que é deturpada. Era deturpada, às vezes, pelo próprio George. O próprio autor, às vezes, conta uma história que você vai ver no documento e não é a mesma coisa, né? Mas tem até o próprio mito, a própria ideia de que ele era fotojornalista, ele mesmo não fala isso. Então, para ter uma ideia, eu fiz o maior esforço de usar essa palavra. Eu uso fotografia editorial, que é uma outra forma de considerar fotografia aplicada ao sistema editorial. Então, a partir daí, a gente fez uma concentração para soltar todo esse conhecimento, todas essas informações. Foi um trabalho difícil, né, de fazer 20 capítulozinhos para mim, né, porque a gente fala, na prática a gente fala horas e horas, mas para transcrever para o catálogo, para um texto, foi bem minucioso. E aí isso resultou num trabalho maior do que a gente pensava, né? E aí a segunda proposta que eu fiz é que a gente tinha que também estar bem como se fala, representado em termos de imagem, que não seria só um catálogo com ilustrações, mas que a gente pudesse fazer um bloquinho onde a gente tivesse um portfólio, um livro de imagens no mesmo estilo dele, onde a imagem manda mais do que qualquer informação. E aí entrou o Paulo e acho que eu vou passar para ele, porque eu já estou com a boca seca até. Isso. Olá, boa noite. Eu sou o Paulo Otávio, sou designer gráfico há muitos anos, artista plástico também. E é uma honra estar aqui no MAN, né, por conta desse trabalho que é uma história incrível. A minha descrição aqui, né, eu sou um homem de pele branca, cabelos pretos, estou usando óculos e uma camisa azul. Então, quando chega um trabalho novo assim de design para desenvolver, a primeira coisa que eu preciso fazer é me envolver com a história, entender, entrar a fundo na história do personagem ali, do artista ou quem for, entender a linguagem do curador, né? O que é que se espera desse catálogo. Mas, então, assim, eu vou me abastecendo dessas informações para depois ir buscar uma solução ou de como é que isso pode se encaixar no catálogo ou na comunicação visual. Mas um ponto fundamental para esse tipo de trabalho de design para artistas, exposições de um artista ou de um fotógrafo, diferente de uma coisa coletiva, mas de um artista ou fotógrafo, o design não pode se sobrepor à obra que está ali. Ele é um suporte, né? Tem as características, tem um diálogo com a obra, mas ele não pode se sobrepor. Tem essa linha tênue em deixar um trabalho bonito, de fácil leitura, mas de acordo com o trabalho principal ali, que é a obra, né? Agora, essa história do George Love, eu não o conhecia. Eu achei interessantíssimo. Quando eu conversei com o Zé a primeira vez, eu olhei os originais e tal, eu achei aquilo maravilhoso. E é um resgate, né, de uma história excelente aí de um cara que se perdeu um pouco no tempo, né?
os mais velhos podem lembrar e tal, de quem é do meio, né? Inclusive, pode se lembrar. Mas a turma mais jovem já não conhecia. E aí uma curiosidade é que o Zé me falou assim, não, ele fez muitas fotografias para a revista Realidade. Aí eu fiquei feliz da vida, porque eu tenho algumas revistas Realidade em casa, que era do meu pai, que ele guardou. E as revistas eram tão importantes que as que eu tenho também estão encadernadas, com capa dura, assim, então, porque era uma coisa, na época, fortíssima mesmo, né? E inclusive, do ponto de vista de diagramação, era muito ousada. Né? Os próprios as matérias que estão aqui expostas, a gente pode ver assim, o arrojo técnico da diagramação e da vanguarda, né, da diagramação. Se olhar hoje, a gente acha que é moderno. E aí, quando eu voltei da reunião, fui em casa, fui lá pegar os meus exemplares, né, para ver onde é que tinha foto do Jorge Love, lá que eu não tinha visto até então. Mas aí, como eu não tenho a coleção inteira, e o período dele é um pouco mais adiante, ali eu mais tenho lá, do futebol. Uma matéria sobre o futebol. Aí do catálogo também é assim. O Zé sabe toda a história dele, né? Sabe tudo, é um grande fotógrafo, sabe diagramação também, enfim, foi uns trabalhos, não foi tão difícil dessa vez, viu, de fazer, porque o Zé preparou já como é que ele queria e tal. E vamos dizer que eu dei o olhar do contemporâneo, o gráfico e tal, para juntar essas, né, para a gente acomodar isso num layout interessante e tal. E também a própria linguagem gráfica do Jorge Love, não da revista Realidade, mas a dele, nos livros, eram coisas mais limpas, né, com tipologias mais delicadas, menores e tal. Então, a gente fez também um pouco isso, né, deixar uma coisa mais limpa. E a questão de ser na horizontal é porque os livros também, né, especialmente o Amazônia, do Jorge, ele é na horizontal por conta das imagens, né? Porque fotógrafo odeia quando abre o livro assim e fica aquela dobra no meio da imagem, né? Então, foi feito na horizontal. E aí, essa imagem do slide, que é um slide que existe, né? Quando foi apresentado pelo Zé como uma primeira ideia da imagem da exposição, eu acatei na hora, achei excelente. Não tem como, ninguém vai criar uma coisa melhor do que essa, né? Porque é a própria letra do fotógrafo, né? Então, vamos trabalhar com esse elemento. E com isso foi, né? E aí veio para a capa do catálogo, foi lá para a abertura da exposição, que aí entra o Pedro Mendes da Rocha com a arquitetura, que é outra, né, a outra parte aí da exposição. Também orquestrado aqui pelo Zé, né? Que ninguém sabe mais de Jorge Love que Zé, né? Então, foi muito legal, assim, as fotos tão lindas aqui, que foram displayadas, né, então, num tamanho legal, assim, interessante. E assim, o catálogo é um trabalho de equipe, né? Tem todo, enfim, tem a turma o Zé fez o texto, mas tem toda a equipe de curadoria aqui do MAN, que também vai checar checar os fatos ali, os textos, como são, revisão e tal. Então, é uma equipe toda aí para conseguir montar esse catálogo. E sem contar a impressão também, que tem que ser de altíssima qualidade para poder reproduzir essas imagens. Né? Eu vou... acho que ligou de novo, né? Tá ligado. É que acho que ele baixou um pouquinho.
A gente tinha justamente uma dúvida no começo se a gente ia colocar a ilustração no meio do texto ou não. Ele achou a solução, né, genial para essa coisa e com essa inserção das ilustrações a gente conseguiu fazer o portfólio mais enxuto, porque a ideia era mostrar toda a representação da exposição num catálogo. Não dá para fazer as 500 e tantas imagens, mas a gente tem a representação principal e a proposta do portfólio final, mérito dele, né? Quer dizer, eu mandei um bonequinho assim feito um rascunho e ele achou que era assim mesmo, né? Eu só chutei um pouco a ideia, mas a gente tentou fazer com que o bloco final tivesse a concentração das imagens principais da Amazônia, os 4 trabalhos principais da Amazônia ficassem numa sequência. Então, isso é uma ideia de que fique um produto que você, se você quiser guardar só o caderninho final, né, você tem a Amazônia, que é mais ou menos como também eu tinha imaginado a exposição, onde você pode percorrer só um lado e você vai praticamente se concentrar nesse trabalho da Amazônia, que é o grande destaque do George, né? Acho que deixa eu ver aqui um outro comentário. Que temos o texto em inglês também, né? Que acho que é importante isso, né? Já que o George é americano, né? Isso também pode dar uma boa resposta, né? No exterior. E a outra questão ainda da displayagem das imagens, aqui sem as legendas, né? Elas não acompanham, porque não tem exatamente uma legenda, né? Então, é um passeio por essas imagens aéreas da Amazônia, né? A ideia foi por aí. Tem uma explicação no começo, mas depois é só a apreciação ali, né? Sem outras informações, só a viagem mesmo, né? das fotos. E aí a capa que a gente aproveitou, então, essa coisa do slide, né? De fazer a abertura aqui para surpresa ao abrir. A coisa do slide que você fala que eu peguei, e na verdade dá para perceber que foi o próprio George que pensava isso, né? Tem muita coisa da exposição que a gente resgata, que a gente vê que era a intenção dele, né? Então é um pouquinho de trabalho de interpretação desde o começo. Aliás, eu vou contar um pouquinho do processo, né? A gente começa a abrir as imagens, os pacotes do George e começa a perceber como estava tudo misturado. Você vê, a primeira caixa que eu peguei era uma caixa de slides, de cromos, que dizia que era o núcleo principal da Amazônia. De repente, você abre e você vê que só tem coisa fútil. Não era, ele já tinha separado, ele usou a caixa, tinha um rótulo e você vai achar outras coisas. Então, a partir desse momento, eu tomei cuidado porque eu podia perder a sequência. Então, quando a gente resolve fazer o trabalho definitivo, a gente vai reagrupando todas as pastas que ele deixou. Ele tinha deixado vários cadernos, bloquinhos de print file com imagens, como se fosse distribuir para diversas instituições, assim. Parecia isso. Eu me lembro do que ele falava, que ele queria distribuir. Então, você vê um pedacinho, um bloco de 20 print files que tem todo um portfólio parecido com isso, vamos dizer assim, um pouquinho de cada coisa. E isso se repete em 4, 5, fora os caixinhas de slides que tinham muita sobra. Então, aí você vai vendo a sobra, de repente você acha na sobra a foto original que foi publicada no livro Amazônia. Então, o resgate dessas imagens foi passo a passo. A gente foi montando um quebra-cabeça, praticamente, coisas que a gente foi achando nos últimos momentos até. A imagem da entrada de luz, que é uma coisa difícil de achar. Aliás, a parte difícil era tentar achar. Você conhece o livro, mas você não se lembra de todas as fotos do livro. E você abriu uma
cartela de cromos e perceber, opa, essa aqui é aquela página lá do livro São Paulo, tem muita imagem diferente, né, por exemplo. Então, ficar resgatando essa coisa e ordenando. Então, a gente passou a fazer pastas em várias ordens, inclusive, onde nós temos caixas onde tem a seleção original dele, porque ele dizia, isso aqui é Itaipu. Então, Itaipu, ele tem cartelas e cartelas que ele tinha anotado Itaipu, então a gente chama isso de seleção original. Quando estava misturado, a gente já passa a tentar reconhecer o que foi publicado, que a gente é uma segunda categoria. Reconhecer o que seria importante é uma terceira categoria. E tem as sobras. As sobras tem muito mais do que a gente viu, né? Dos 50 mil, vamos dizer que a gente lidou com umas 20 mil, mais ou menos, 30 mil. Mas acabou chegando a digitalizar umas 6 mil, por exemplo. Zé, queria te ouvir sobre uma coisa que a gente conversou até durante esse processo da exposição, que acho que é uma mudança do Jorge Love profunda em relação à postura que ele teve aqui no Brasil. Lendo, né, os diários dele, me parece que ele chega em 66, né, com uma postura, com uma arrogância de um norte-americano que vai para a Amazônia. Até ele escreve de que acha que tem pouco valor aquilo, parece que ele usa um termo, né, está na exposição, um naco obscuro de conhecimento, que não vê utilidade muito em preservar aquilo. Até me chocou um pouco essa postura colonialista mesmo, assim. Mas ele se transforma, até que tem um momento na própria exposição que ele fala: isso aqui sou eu sou essas fotos me representam, eu me identifico plenamente com elas, eu não seria quem eu sou sem elas. Uma postura completamente diferente, né? E como você acompanhou grande parte da vida dele, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, se foi de fato uma coisa progressiva, uma arrogância que depois foi esmaecendo, ou tinha altos e baixos, às vezes ele achava tudo uma porcaria, às vezes ele adorava, ou porque ele vai embora, ele volta. Como é que é essa relação dele com o Brasil, assim? Uma constatação óbvia é que o Jorge era mais brasileiro que muito brasileiro. Ele se adaptou, encaixou perfeitamente. Eu sou menos brasileiro que ele, eu acho, em vários aspectos, assim. E ele era popular, assim, na editora, dos lugares. Ele era uma pessoa carismática e autêntico, né? Então, ele exalava, assim, inteligência, né? Muito inteligente e vamos dizer assim, a virtude da paixão pela fotografia, né, pelo trabalho. Então, a leitura dos diários é surpreendente para a gente, porque, na verdade, o que a gente percebe nessa primeira leitura é que ele tinha escondido uma veia depressiva. Então, a gente tem que interpretar, talvez, um pouco esse tipo de afirmação de uma pessoa que está vivendo um drama, uma questão, um problema depressivo. É interessante, tem vários aspectos. O grande, para responder você, a grande ligação ou grande revelação desse aspecto, ele fala na última vitrine que a gente tem, porque eu deixei lá os textos que eu fiz, propositalmente a gente colocou lá. É difícil de ler porque é o lugar mais escuro, que está perto da projeção, mas onde ele tem 4 propostas, ou 3 ou 4 propostas para o livro, onde ele fala que o livro que ele estava pretendendo fazer, que acabou sendo publicado depois da morte, que é o Alma e Luz, ele fala que aquilo é uma viagem de um ser, e ele diz nitidamente que rejeitava a sua própria condição, integração com a natureza, até assumir
que ele tinha que estar integrado completamente, que ele fazia parte daquilo. Eu não vou saber repetir as palavras dele, mas essa declaração dele, dessa proposta, que inclusive dizia que o livro seria um livro mais de ideias místicas e de textos do que as próprias imagens. As imagens são aquelas imagens do corredor final que são que encantam todo mundo, né? Que impressionam, que arrepiam a gente como o momento final, né? E pelo próprio conteúdo das imagens, né? Plástico. Mas é surpreendente achar a primeira caderno já me causava surpresa. E o segundo, mais ainda, quer dizer, o final, né? É mais surpreendente ainda porque mostra que ele tinha era uma contrição, né? Ele estava se desculpando a si mesmo. Ele era muito místico, né? Agora, a parte interessante de responder bom, eu não sei, eu acho que essa parte eu respondi, mas eu queria apontar um detalhe sutil que, mais do que eu, tem uma pessoa aqui na auditório que conheceu ele mais profundamente, que é a Rosílis, né? Tá presente. Então, ela pode me desmentir, mas a verdade é que nem até a Rosílis se surpreende quando a gente abre algumas coisas que tiveram um relacionamento tão grande, né, por muito tempo, e até essas coisas, ele era fechado, né? Assim, eu quero lembrar uma coisa que a Rosílis me falou, na conversa que a gente teve, que ajudou bastante a gente a conduzir também o trabalho, que ele tinha as feridas dele, as cicatrizes dele da infância, né? E tinha de ter vivido no epicentro do racismo, né? Onde tinha Ku Klux Klan, onde tinha ônibus separado, restaurante separado. E tem um texto, que a gente publicou os textos chocantes, porque os textos são chocantes. É chocante você encontrar aquilo, uma pessoa tão vibrante, a mesma pessoa que está falando naquele vídeo, com aquela dinâmica muito melhor do que a gente consegue falar, com muita mais pose, com muito mais precisão. Se você pegar, eu transcrevi todo o texto, não tem uma vírgula errada que ele está falando. E no mesmo momento você vai abrir o diário dele, ele está falando que ele está em profunda solidão, que ele está, sabe, isso é surpresa, né? Mas a gente tem esse fato quer dizer, então a gente escolheu isso porque como uma metáfora do que ele mesmo fez. Ele fez aquela ilustração sobre o diário de Kafka, que foi uma coisa marcante das exposições que ele fez, né, do trabalho dele. Então a gente fez uma metáfora usando os próprios documentos que ele deixou. Mas tem um documento muito bonito, ele tinha uns textos poéticos e um deles ele fala, agora eu esqueci o nome, mas é sobre Rose, né? Lembrei o nome, A Portrait of Rose, quer dizer, o retrato da mãe dele. E ele fala tal da mãe, uma página só, onde ele cita que ele nunca se esquece o momento da mão carinhosa dela, tal, e daquele momento que a gente está vendo as pessoas tomarem suco de laranja. E ele fala, eu quero também, mas ela fala, não é para a gente. Na hora que, né, ou seja, ele viveu isso aí, ele tinha essa cicatriz, ele fala assim, é só para os brancos, né? Eu falo isso aí até agora porque eu mostro na exposição que ele não tinha uma coisa relevante falando desse problema. Ele não fez, ele passou raspando alguma coisa, mas ele não queria lidar com isso. Como ele não queria lidar com a Amazônia destruída,
né? Parece que ele não queria os traumas, ele não queria pisar nos traumas ou inclusive se mostrar assim como coitadinho, vamos dizer, né? Ele tinha bem resolvido, ele se achava importante, inclusive esse é o título do diário dele, né? Quando ele chega na Amazônia, ele fala um americano importante. Eu gostei que você falou dessas contradições mesmo, porque ao mesmo tempo, quando ele escreve no diário que não vê muito valor naquilo, por quê? Querer preservar os indígenas. Ele faz fotos dos indígenas, especialmente os xicrins que estão na entrada da exposição, com uma dignidade, com uma postura, que não é possível que ele não visse valor naquilo, porque as fotos são completamente diferentes daquilo que ele escreveu no mesmo momento em que ele estava fotografando. E acho que essas contradições são ricas para entender essa figura que tem lá um momento nos anos 60 que ele fotografa o movimento, né, antirracista, as Panteras, né, e está vivendo isso, mas também se vê que ele logo também não quer fazer da fotografia um instrumento de luta, né? Não parece que ele estava tendo uma postura panfletária em nenhum momento da vida, nem quando ele está fotografando os indígenas, nem quando ele está fotografando o movimento negro, e nem quando ele está fazendo trabalhos como Taipu, que até tem um momento que ele mostra, né, os bichos mais aprisionados, que ele tem uma denúncia do que estava acontecendo, mas ainda assim muito sutil. E eu acho que acho que a marca dele, na verdade, era muito mais de uma liberdade formal, de uma liberdade de se colocar, né, diante do objeto fotografado, que talvez a série de futebol seja a mais emblemática, né? Alguém que está lá como um estrangeiro que não sabe as regras do jogo, não conhece aquele esporte e faz fotos incríveis, justamente por ser um olhar de fora, por ser um olhar... você contou uma história, né, que o Tivita colocou ele para fotografar o futebol porque ele não sabia o que era futebol. E saiu aquele experimento plástico visual de uma riqueza... Correção, ímpar. Não fui eu que contei a história, ele conta no vídeo. Né? Mas você que me contou. Só transcrevi, né? A gente procurou transcrever. Inclusive, a ideia do livro, do livro e da exposição é ser relativamente isento, né? Difícil você ser isento, mas não existe isenção, a gente né? tenta, geralmente a gente tenta, em um nome como George, geralmente a gente faz coisas épicas. O artista se coloca às vezes numa postura de pedestal e de momento épico sempre, né? É uma coisa assim para tentar chamar atenção também, é coisa do marketing que hoje em dia até é fundamental, mas eu tentei ser um pouco neutro. Na verdade é um relato um pouquinho mais de esclarecimento, de informação do que propriamente a gente encontra poucas adjetivos. Acho que eu tentei usar o mínimo de adjetivo. Quando eu coloco na terceira pessoa, porque ele é visto como tal, ele é chamado como tal, mas muito mais do que eu atribuí, porque inclusive não me julgo no direito de ser julgador, né? Nunca me acho na postura de juiz, mas a gente se aponta pelo valor mesmo que a gente encontra. E pelo valor, como se visual, o valor intrínseco do trabalho dele, que é unânime, né? Uma unanimidade, e que estava pouco conhecido. Então, um esforço principal da exposição, que foi acatado, era primeiro mostrar a extensão de coisas que ele próprio guardou. Como ele se achava importante, ele guardou as coisas importantes da vida dele mesmo, e principalmente da vida fotográfica dele. Então, infelizmente, ele não guardou, ele não tinha tanto, não era um printer, né? Ele não tinha tanto, ele vendeu muito, ele vendeu Cibachrome para um, para outro, mas na coleção dele tinha pouca coisa, tinha muita coisa de provas gráficas, fotolitos, tem muita coisa guardada.
Mas print era coisa pequena, que foi para lá e para cá, e ele guardou relativamente pouca coisa, e é o que a gente tem na exposição nos quadros enquadrados, né, com vidro, com acrílico. E a parte de fotográfica a gente foi tentando fazer, conseguir mostrar o mínimo que a gente queria mostrar de cada pedaço do trabalho dele. Ou seja, mas o mínimo significa o seguinte: na verdade, eu tentei colocar tudo que tinha da Amazônia, porque é importante, porque ele foi, então o livro Amazônia tem 70 páginas do George e a outra metade é da Cláudia, e muitas fotos se repetem, então eu não contei, mas deve ser umas 50 fotos, na verdade, de originais, porque ele repete de um lado do outro, com cor e sem cor, com retrabalhado. E a gente tem 32 imagens na sala, porque ele reutilizou em outro lugar. Então tem foto que foi da Amazônia que está no Alma e Luz, e está lá. Então, como a gente achou tudo isso aí, a ideia foi premiar, ou presentear o observador, o público, com as imagens, com o capricho mais incrível que a gente pode ter. Ou seja, o Fausto estava falando agora há pouco, né, do escaneamento, né, da digitalização com o melhor método que pudesse ter, trabalhando as imagens, porque tem muito restauro de imagem que ficou azulada, que tem um pouco de desbotamento, do retoque de todas as imagens, que muitas imagens foram para a gráfica e são cheias de pontinhos e pelinhos, e tudo isso para fazer a minha vontade, era fazer os prints que o George nunca teve, com a beleza que ele merecia, mas que ele nunca pôde. Ele tinha grandes cibacromes que ele fez, né? Mas o empenho meu foi fazer essas, e a gente fez também sem apoio cultural, sem apoio de lei de incentivo, porque realmente era aquela coisa, você não sabia que tamanho ia ficar. E o museu assinou embaixo o tamanho que ficasse. Isso eu acho que é um mérito. Depois tem a parte do vídeo, né? Não sei se a gente vai falar. Só complementar aqui um pouco. Tem um aspecto do trabalho do Jorge, além da fotografia, que é o trabalho gráfico, né? Porque como muitas das fotos, né, vão para uma revista, um trabalho editorial, ele acompanhava isso na gráfica e fez ousadias de alterar as cores conforme ia saindo na gráfica, né? Tem o caso da revista Novidades Fotóticas, que ele alterava as cores das fotografias ali durante o processo gráfico. Isso nos anos 70, 80, isso é uma ousadia, né? Enfim, que nem hoje tem gente que topa fazer isso, né? E isso é muito importante. E também as chapas gráficas. Para o processo de impressão de um livro, as imagens são transferidas para uma chapa, essa chapa recebe a tinta e passa para o papel. E essas chapas são descartadas, né, pelas gráficas. Mas o George Love, não, ele pegava essas chapas e usava aquilo como trabalho autoral. Isso é extraordinário, né? E aí tem alguns exemplos aqui na exposição e tem uma reprodução no catálogo aqui também. Isso é um ponto, assim, também enfim, de como ele estava à frente ali, né, do tempo, né, e indo além da fotografia. Vou fazer uma pergunta para você. Eu entendo quando você fala que você tentou ser o mais isento possível, tentou não adjetivar, e o seu texto tem esse aspecto. Mas eu tenho uma impressão e uma provocação de que, apesar de tudo isso,
o que a gente tem aqui é o Jorge Love do Zé Diboni. Tem uma visão sua do Jorge Love que é incontornável. Não estou dizendo que seja um problema, mas ao contrário, é uma interpretação que diz respeito à montagem. Você uma única moldura coloca 6 imagens, 8, 10 imagens, e às vezes o público pode até, mas será que isso é uma foto só, isso é um conjunto? Claro, e as fotos que foram ampliadas, quando você fala, eu tentei fazer a melhor qualidade possível aquilo que ele nunca teve, de fato, é uma interpretação sua sobre aquilo que ele... Assim, sempre que a gente vai imprimir uma foto, tem uma interpretação, tem uma calibragem da máquina, tem uma luz, ali está o Zé Diboni curador, mas está o Zé Diboni fotógrafo, pesquisador e impressor. Então, eu entendo a sua vontade de ser isento, mas não há isenção nenhuma nessa exposição e nenhuma outra, não é nessa, em nenhuma exposição há isenção, sempre há um ponto de subjetividade na escolha, né, aquela imagem ficou boa, aquela não ficou, aquela está melhor, aquela não está, eu vou juntar essas com aquelas, vou tirar aquela outra, e o trabalho da edição, ele é tão relevante quanto o trabalho de clique para um fotógrafo, ou mais relevante, ou mais direciona mais o olhar à seleção do que propriamente o ato, né, de deixar a luz queimar a película, né? Então, acho que é bastante autoral, Zé. Você fez uma exposição autoral do Jorge Love. Obrigado pelo elogio nesse aspecto. O Fausto vai querer falar. Depois eu também queria... A gente podia abrir para... Um pouquinho. E a Rosilis podia falar também, né? O Fausto... Mas olha quem chegou. O nosso amigo Pedro. Eu queria pegar um pouquinho do gancho do Paulo, que ele estava falando da parte gráfica e a parte de concepção de sequência visual e audiovisual, né, que era o lance do momento, né, era o princípio dos projetores carrossel, onde você podia juntar com o som. Então a gente tem a felicidade de poder recriar umas coisas desse tipo, como se diz, dirigido por uma pessoa que se inspirou no Jorge para começar a própria carreira, que é o Maurício, né? Ele que coordenou toda a parte da sala de vídeo e audiovisual. E eu acho que ele também estava muito além naquela época nesse aspecto. Ele transitava, ele era visionário, né, em relação aos caminhos da fotografia e mostrava isso também nas revistas e no museu, onde a preocupação dele era que a fotografia podia ser usada pelas pessoas naturalmente como meio de expressão, que muito antes da gente estar usando o celular e se comunicando por imagens, né? Mas a questão da autoria, da exposição, é verdade, né? Não dá para ser isento, mas existe uma mão ou sei lá, uma experiência que eu trabalhei, como se diz, um trabalho interior mesmo, desde a época que eu me propus a ter a galeria. Então a ideia era tentar enxergar no autor, né, ou na pessoa que você estava lidando, que você ia apresentar, e fazer uma coisa que fosse dele, não da gente. Eu conto sempre uma parábolazinha, uma história que era comum na época. Era difícil achar, em 1980, pessoas com portfólio pronto. A gente tinha cópias de trabalho esmaltadas, às vezes. Ou tinha gente que vinha com contato. Quando ele vinha com contato, eu falava assim, se eu for trabalhar no contato, a exposição é minha. Então, a ideia é trabalhar em cima das imagens e ordenar o que você está... Eu gosto muito de ver imagem de amador, porque eu aprendi a ter a psicologia de entender a pessoa pelo albinho de fotos de viagem
pela preocupação dela de mostrar as imagens. Hoje não é mais Albinho, mas é Instagram e outras coisas. Então, eu acho que esse trabalho depois evoluiu para o laboratório fotográfico. Então, no laboratório fotográfico, você tem que acostumar a fazer o que o fotógrafo quer, não é o que você quer. Você apresenta os caminhos. Então, na verdade, há um diálogo, vamos dizer, transcendental, porque eu estou praticamente tenho certeza que ele ia gostar do que eu estou apresentando, porque há muita coisa eu usava o livro para comparar o resultado gráfico do livro é muito diferente do que pode sair numa impressão digital, mas a gente consegue entender o que o autor queria na hora da gráfica e colocar. Então tem imagens que são escuras e você fala, mas você pode abrir a sombra? Não, eu sou um cara que gosta de limpar a sombra, de abrir, de dar informação. Tem uma imagem, por exemplo, na Amazônia, que eu abri escancaradamente, que é aquela imagem da queimada, porque no livro Amazônia ele foi colocado escuro, bem sutil. Porque é um cromo bem denso, porque é um Kodachrome quase subexposto, então ele esconde os detalhes. E o George não viu na época essa possibilidade, mas é marcante quando você traz aquilo lá, vem toda a cor da queimada das árvores, da transição da floresta para o chão calcinado, né? Então essa foto é, por exemplo, um dos exemplos. Mas, por exemplo, São Paulo, eu tentei usar o máximo de proximidade do que tinha. Agora, a seleção é realmente eu acho que a principal marca é a sequência final, porque também é a proposta dele no livro Alma e Luz, que não está numa sequência tão marcante, mas eu não sei se foi por ele ou por causa da editora no final, mas a transição cromática de motivos foi estudada para causar um impacto no público. Isso é uma edição minha. A edição realmente, mas é dele, né? Vamos abrir para o... Abrir para ver se alguém quer falar alguma coisa. Alguém quer fazer uma pergunta para o Zé, para o Paulo. Não, eu queria responder a sua pergunta do Zé, para o Zé. Acho que a Marina vai levar um microfone para você. Eu queria ajudar o Zé. Porque quando você fala que é autoral e quando o Zé fala que ele é neutro, vocês dois estão falando de coisas distintas. Porque o Zé, quando ele fala que ele é neutro, conhecendo ele, é o caráter do documento. No dia seguinte da exposição, eu liguei para ele e falei que ele criou um conteúdo que pode ser estudado independente do conhecimento da obra. Que eu acho que esse é o maior presente que alguém pode ter de um catálogo de uma exposição dele própria. Então, nesse aspecto, o Zé fez o quê? Ele pode ter criado uma identidade de narrativa na exposição, mas é talvez das pesquisas mais objetivas e mais coberta de documento e que mais foi feito pesquisa, tanto na questão do texto quanto na questão da forma como as imagens foram feitas e da forma como as imagens foram produzidas durante a vida do Jorge. Então o Zé tem acesso ao original, cópias e da forma como elas foram reproduzidas depois editorialmente. Isso, em alguns momentos, dá o caminho que ele próprio fez uma pesquisa e ele mostrou para mim durante anos como é que ele estava chegando numa linguagem que seria possível traduzir hoje o próprio processo que o Jorge viveu entre dye transfer, Cibachrome, C22, C41, E6 e por aí vai, até chegar no processo de digitalização e de impressão que o Zé fez. Então, quando ele fala que ele tentou ser isento, na verdade o que ele está dizendo é essa questão de você estar coberto por documento. Quer dizer, eu acho, não sei se ele conseguiria
reproduzir alguma sequência com uma imagem ou duas imagens, de como foi que ele criou o processo dele chegar nas imagens que estão expostas aí. Mas ele fez esse processo, porque ele é o Zé. Porque ele faz desse jeito. Então a preocupação de criar o documento é essa preocupação que você pode ser artista, você pode ser cientista, que o Zé tem esse caráter que mistura o cientista e o artista, mas ele tem a transcendência, né? Ele busca, mesmo fazendo um trabalho de edição, né? Mas ele tentou, da melhor maneira possível, eu acredito, eu não vi isso por aí, não vejo o que está expresso aí na parede por aí. Faço isso há 40 anos, vi mais de 5.000 exposições de fotografia. E eu não vejo em nenhum lugar o processo que o Zé fez. Quando nós trouxemos as imagens para você, você lembra a minha cara, eu já tinha visto quando eu te mostro e quando você viu as fotos grandes impressas. Você sabia o que nós estávamos fazendo ali. A gente não sabia onde a gente ia chegar. Então, não foi tão carta branca, né? Eu sabia um pouco, né? Não, mas você sabia o potencial da coisa, você viu. Sim. E era a minha própria surpresa também, porque isso estava na cabeça dele, né? Então, eu falo muito, que eu acho muito importante ter esse respeito da busca do documento, ao mesmo tempo que ele também está querendo criar documento. Não, estou de acordo. De modo algum eu quis dizer que foi desrespeitoso com o artista. Não. É uma visão que o artista permite. Inclusive, queria deixar registrado aqui um agradecimento, Fausto, a você pela ponte com o Zé e também a Paula Amaral, que está aqui, que foram as figuras que me trouxeram, né, o contato do Zé de Bona. Logo que eu cheguei aqui no MAN, vieram com, olha, tem uma proposta aqui, vê o que você acha, e todos ficamos maravilhados. Então eu agradeço Paula, Fausto pela ponte toda com o Zé. Rosílis, fala pra gente alguma coisa, Rosílis. Nossa, eu não sei. Primeiro, ele falou sobre o Zé usar os fotolitos como obra de arte. Eu tenho um quadro dele que ele pegou ele fazia foto aérea, né? Monocromia da foto aérea, imprimia assim, prata em preto, só de ondas, ou azul e preto. Ficava lindo, virava uns quadros imensos, ele grande assim, tipo 80 por 1 metro, e ficava muito bonito. É legal isso. Eu tive o contato com Você falou que você ia me mostrar uma escultura. Uma escultura dele também que eu tenho, que é bonita. Mas ele transformava tudo em bonito, né? Ele pegava as coisas, um tarugo de ferro que ele achava em algum lugar, com uma reentrância, daí ele punha um ovo de macaxita em cima e aquela coisa ficava assim, fica lindo, fica muito clean, uma coisa assim, um pedaço de ferro de 20 por 20 centímetros, pesadíssimo, com um ovo em pé em cima. Então, são essas coisas assim que você aprende a ver o mundo de um outro jeito, né? Achar bonitinho o resto do filme, né? O filme velado, o pedaço do filme velado, tem essas coisas. E no mais, o que eu tenho era uma convivência familiar com ele, é coisa de dia a dia, são os lados, o lado engraçado dele que eu passei para o Zé, que é um dia o Zé, acho que ele não sabia que o Jorge era religioso, que ele tinha uma Bíblia, ele lia a Bíblia, ele acreditava na Bíblia. Então, e eu não acreditava, a diferença de idade era grande, então ele falava e eu não relevava, tinha as coisas que eu pegava da Bíblia, eu não relevava, e um dia ele chegou para mim e falou assim: sabe, Rosílis,
Jesus Cristo não era um babaco. Eu falei, tá, então tá bom, tá certo. Eu passei a pensar no assunto. Tem coisas assim com o George, do meu dia a dia mesmo, de ser engraçado. Não tenho muito o que falar, assim, que vocês têm uma bagagem, né? Eu falei para o Zé, eu não falei isso, mas essa semana eu cheguei à conclusão, eu estou me apaixonando de novo pelo Jorge Love, porque ele deu tanta relevância para ele, que a primeira vez que eu vi o Zé, eu fiquei sem dormir, porque ele mexeu num baú muito, sabe, de coisas assim que você traz à tona, coisas que já estavam no passado. E daí, essa semana, eu falei, não, eu acho que eu vou me apaixonar de novo pelo George, porque o Zé trouxe ele à tona, né? Porque eu não dava para perceber a grandiosidade dele, tá? Dava. Eu tinha ele uma pessoa, sabe, ele deixava claro, eu fui... aos 18 anos eu fui convidada a participar de um grupo de estudos, você sabe isso com detalhes, né? De jovens americanos com QI alto. 16 anos. Com QI alto. Então ele já via o mundo de um outro jeito. A leitura dele era revistas científicas. Se ele ficasse do meu lado, ele ficava falando de teoria quântica. Ele passava horas falando de teoria quântica. E eu só ouvia. Eu era uma moleca, né? Mas marcou. Você acaba absorvendo aquilo e aproveitando depois de um tempo aquilo na tua vida. Agora... essa coisa de ele ser carismático, ele despertava admiração nas pessoas. Isso era muito legal. Isso compensava, porque eu acho que quem viveu a infância, a adolescência, como ele viveu, que ele me contava casos de pessoas na comunidade que tomavam cândida para se sentirem limpas porque elas eram negras, isso marca, mas é uma parte sutil, sabe? Você cria um contraponto com essa falta de encaixe na sociedade, ou tá incomodado com o que se é, tá? E o que se é realmente uma pessoa inteligente, com uma capacidade artística de ver o mundo de uma forma linda, sabe, que dá para ver, e esse incômodo de ser, que marca, eu acho que marca a pessoa a vida toda. Então, por isso esse contraponto, de repente tem uma plateia te admirando e, de repente, o contraponto é você estar se sentindo sozinho. Eu imagino isso, eu cheguei a essa conclusão hoje a respeito dele, isso. No mais, era uma pessoa extremamente terna, sabe? Ternura era uma constante. E George entrou e foi, e nós continuamos bons amigos, e foi muito bom. É o que eu tenho para dizer. Quem vai falar? Ele, né? Vai falar? O Maurício podia falar um pouco da experiência com o vídeo do Jorge Love no MASP, que foi importante na sua trajetória também, e o Maurício foi quem fez a edição e o trabalho todo aqui com o vídeo da exposição. Bom, boa noite a todos. Sou Maurício, tenho 65 anos, pele clara, cavanhaque e uso óculos. Bom, para mim foi assim uma honra poder participar desse projeto. Quando o MAM me convidou para uma reunião no estúdio do Zé Deboni,
E o Zé, para mim, era um ícone de um tempo que eu comecei a fotografia. Para mim, eu era tiete dele, assim, quase. Então, o Zé, na hora falou, não, é no estúdio do Zé Deboni. Eu falei, não, eu vou, vamos lá conversar. Quando cheguei lá, fiquei sabendo que o trabalho era sobre o George Love. Até então, não sabia nada. E aí, contei para o Zé que eu tive uma experiência com o trabalho do George no MASP, que foi eu fui para lá para ver uma exposição, não lembro se era um lançamento de um catálogo da Pirelli, alguma coisa assim, da coleção Pirelli, e alguém me falou, está tendo uma projeção lá no auditório do MASP. Eu desci e entro no auditório, tem uns tecidos pendurados assim no palco, e tinha 2 pessoas lá, era o George e a Cláudia, com 2 projetores de slide, registrando e projetando nesses tecidos imagens da Amazônia. Eu não sabia nem o que estava acontecendo ali. E o próprio George falou para mim assim, não, pode subir, porque eu fiquei lá no palco, fiquei olhando, ele usava um prisma para poder dividir a imagem, né? A imagem batia nesse prisma e multiplicava para poder dar conta de todos os tecidos, e ele falou, não, pode subir, pode andar. E foi assim uma experiência imersiva que eu tive. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Voltando um pouquinho, isso foi nos anos 80, eu comecei na fotografia em 78, e logo no começo da fotografia eu não sabia muito para onde ir, se era foto de documentário, fotojornalismo, o que eu ia fazer. Meu negócio era laboratório, eu gostava do laboratório, e fui estudar a parte técnica da fotografia, e os trabalhos que me apareciam eram sempre mais focados para essa área, para o corporativo, fazer catálogos de empresa. Glamour zero, eu era muito infeliz com a fotografia. Comecei com um sonho, né? E de repente a realidade me puxou para um outro lado. E quando eu vi em 79 eu viajei para a Itália, fui trabalhar com um fotógrafo em Milão, que era fotojornalista. Eu fazia parte de laboratório para ele. E quando voltei para o Brasil, eu estava muito inseguro que caminho seguir. E quando eu fui nessa exposição, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Foi quando eu comecei a entrar no audiovisual, que assim, foi minha carreira mais 20 anos, até começarem a surgir as outras mídias, né? O vídeo, transitei pelo cinema também, eu estudei cinema, então fotografava para cinema. E aí caí no slide 35mm, que era assim, vendi tudo que eu tinha de câmera técnica, 4x5, formato 6x6, e investi tudo no 35mm para o audiovisual, que era onde eu podia, às vezes, contar uma história. Aquilo me fascinava. E o George foi muito importante para a minha carreira, sigo nessa mesma balada até hoje. Então, conta um pouco sobre a edição da entrevista, conta um pouquinho até dos detalhes técnicos, né, o desafio que foi, e depois sobre os 4 clipes, né, audiovisuais. Isso. Então, para a exposição, a gente tinha esses 2 núcleos, né, a entrevista e as ilustrações para o diário. A entrevista, o original que o Zé tinha de acervo era o remanescente de uma fita VHS que ele gravou quase que por brincadeira lá no estúdio, porque tinha uma outra equipe responsável para gravar essa entrevista, e no final acabou dando ruim, como às vezes acontece, sei lá, não gravou, perdeu esse material, não deu certo. O único registro que ficou foi essa fita VHS do Zé. A gente resolveu partir, então, de tentar recuperar esse material. Usamos um pouco de inteligência artificial, uns programas que tem hoje em dia para poder aumentar a resolução. E, enfim, foi muito gostoso poder trabalhar de perto, né, com o cara falando e editando os trechos. Apesar que o Zé já tinha tudo isso na cabeça, eu segui mais ou menos a cartilha que o Zé me passou.
Ele que foi o grande orientador. Mas eu gostei muito da proposta. O nosso medo era que tinha 40 minutos de material já editado, porque a entrevista total tem mais de 1 hora, e a gente tinha 40 minutos selecionados. Eu falei, numa exposição, Zé, as pessoas não ficam esse tempo. E ele insistia. Eu falei, então a gente pode blocar, talvez em 10 minutos, e aí fazer as ilustrações, que era assim, o que mais me seduzia para fazer, na verdade, eram as ilustrações, era aquilo que eu queria fazer, que foi de recriar fazer uma releitura de uma instalação do George. Tenho certeza que assim ele faria aquilo lá. Tentei não ser isento, mas tentei me incorporar das ideias do George para poder executar essa peça, e que, enfim, que assim, na minha leitura, na minha interpretação, está bem perto do que o Jorge talvez fizesse como trabalho. E o trabalho, na verdade, as narrativas todas vieram do Zé. Ele já tinha, né, como ele já falou, tudo determinado. Eu apenas tentei colocar isso no formato que está aí na exposição. Muito obrigado. Vamos aproveitar então, Pedro, falar um pouquinho então da outra parte, né? Para encerrar, Pedro, fala só do projeto tipográfico da exposição, então, a gente já são 8h30. Como é que é? Eu sou Pedro Mendes da Rocha, arquiteto, 61 anos, branco. E, bom, sobre a montagem, o projeto de expográfico, quando nós chegamos, o Zé já tinha tudo pronto. A gente imaginou que éramos supérfluos, mas foi um trabalho muito interessante de interação, de complementariedade, de montar essa estrutura no espaço com um caráter quase de uma estrutura musical, que são elementos que se repetem, um jazz, estruturas que se repetem ao longo do tempo, que é o seu caminhar no espaço, e elas vão se alterando. Tem uma estrutura básica, mas ela ora se alongam, ora se comprimem, ora um elemento desaparece e aparece outro, não é? E a intenção desse espaço era essa estrutura, na verdade, essas paredes, a ideia é que elas fossem invisíveis, que elas desaparecessem, para que prevalecesse sempre como protagonista, evidentemente, o trabalho do George, né? Então, essa estrutura busca desaparecer, mas ela não é desprovida de um rigor, de uma intencionalidade, de uma personalidade. E uma questão que a gente achou, pensando junto com o Zé também, muito interessante, foi a porosidade dessa estrutura para o parque e também a convivência dela com o projeto original da Lina Bobardi, dessas paredes escalonadas, sem nenhum pudor, sem anteparos, sem biombos, né, sem chicanas. Então, a vida do museu contém a circulação da funcionalidade interna, que se mescla com o espaço expositivo. E depois, dando uma entrevista para o Arte Brasileiros, me ocorreu uma questão muito interessante, que foi essa ambientação, digamos assim, essa convivência muito contemporânea, né, do George com a Lina Bobardi. O Zé menciona que ele caiu nas graças do casal Bardi e ficou um tempo trabalhando no MASP, fazendo oficinas, criando festivais. Então, a ideia dessa convivência desses intelectuais, desses artistas, que na verdade são, enfim,
não queria usar o termo elite, mas enfim, são as estrelas de uma constelação. E também essa ideia de então vazar isso, extravasar isso para o parque, aonde estão os nossos grandes artistas, Oscar Niemeyer e Burle Marx. Então, pensar um pouco que o museu é essa convivência, né, e não a compartimentação. Então, evitamos a ideia do cubo branco, né, do espaço protegido, resguardado, onde você tem que ter quase um ritual religioso para observar o conteúdo, e enfatizamos essa ideia dessa convivência, dessa estrutura que pousa dentro do museu e com ele convive. Acho que seria isso. Eu só queria dizer que a porosidade é uma arte sua. Não foi, eu fiz o percurso, eu praticamente bati o pé para desenhar a sequência de imagens, porque era uma coisa da linguagem dele, né, tentar traduzir, mas até a leveza que esses paredões ficaram, né, eu acho incrível, acho que é coisa sua. E as vitrines, né, que a gente também tinha ideia de montar, tem muito documento, é muita coisa que dá vontade de mostrar, mas e não só documentos, objetos e outras coisas, mas aí ele respondeu com a obra de arte, né? Ele chama de origami, né? Então isso é bonito, que a nossa ideia também, os painéis não se tocam, né? Criando cantos fechados, quase que dá a impressão que tem uma energia ali que não circula. Então esse deslocamento ele trabalha no sentido dessa ideia da porosidade. Você cruza ao lado deles e você tem visuais do salão inteiro, e dá um pouco essa ideia também de que nós não estamos fazendo um cubo branco, aquilo não é um canto de uma sala, de uma casa, né? É um pouco esse descolamento também de uma realidade, digamos, ortodoxa, né? Então o espaço busca ser abstrato, né? E aí, só concluindo uma questão, um mote que eu sempre recitava lá para minha assistente, que era a ideia de enxugamento, talvez na linha do que o Mies van der Rohe dizia, né, que menos é mais, em arquitetura menos é mais, no sentido de dizer, olha, tudo que a gente puder falar com uma palavra ao invés de duas, nós vamos preferir. Não é? Então a ideia também das vitrines serem um elemento idêntico, que vem se repetindo, quase como fosse batendo um bumbo lá em cada verso, né? Cada estrofe da música. Esqueci o que eu ia falar. Eu vou falar uma coisa. E até a janela é ideia original dele. Na verdade, ele ia fazer uma abertura. E eu falei, então a gente coloca, já que vai ter essa abertura, vamos colocar o slide aí em cima, né? Complementando essa história da instalação, que é uma coisa que eu não falei para o Zé, o que eu gosto da exposição, que eu refiro já novamente da questão do documento, de você estar fundamentado, né? Tem até a ver com o Antônio Cândido um pouco, né? Você cobrir o máximo do território de pesquisa para você poder caminhar para frente. E que o Jorge morreu há 30 anos e eu vejo ele na exposição. E eu já fui em exposição da Cláudia Andujar, no Moreira Salles. Ela está viva e para mim a exposição parecia que a Cláudia tinha morrido fazia 10 anos. Numa retrospectiva. Só. Só completar, porque fazer um comentário. Pedro Mendes da Rocha, de novo. Não, eu tive um descolamento ali, perdi a linha do que eu estava falando. Mas só para concluir, que eu acho que é o fundamental,
da forma como eu penso o desenho expográfico, que não só, evidentemente, o conteúdo é o protagonista e a estrutura expográfica é coadjuvante, como nós temos obrigação, eu entendo, de mostrar com a máxima eficiência o conteúdo, não é? E o espaço, então, é um espaço enxuto, espartano, quase querendo desaparecer, não tem bordado, não tem enfeite, né? Não tem balangandã, enfim. E tem toda a informação que foi também uma arte dos dois, porque não um pouco de puxar para lá, puxa para cá, mas onde o Paulo, inclusive, alertou que tinha que ter legenda em algum lugar. Aquilo que ele fala, que ele antes de começar o trabalho, ele se interessou de ler, ele me chamava a atenção: Zé, isso aqui precisa colocar legenda aqui, precisa colocar uma ilustração no livro aqui, né? Isso aqui não pode ficar... Ele tinha o conteúdo, né? Uma coisa que geralmente você pensa que você só vai diagramar, não, ele estava preocupado com a integração, que é um jeito que eu trabalho, porque todo mundo fala que eu já vim com a coisa, não é que eu vim pronto, né? Eu vinha com a ideia, eu vim com um esqueletinho que depois virou um animal, né? Mas eu vim só com a carcaça. Mas a ideia, essa concepção de que você tem tudo faz parte, né? A mensagem é tudo, né? O meio é mensagem, ou mais que isso, né? Então é uma coisa que deu muita afinidade entre os três, porque o Pedro e o Paulo, os dois trabalharam desse jeito e realimentando e indo para frente. A parte interessante é que com esse como se fala, esqueci a palavra, mas insistência de colocar as legendas e tal, e ficou tão discreto, mas tem informação para tudo, né? Eu acho que isso aí é um mérito da exposição, de ter conteúdo, porque tem um conteúdo, então não podia ficar escondido, né? Acho que é a Luciana que fala. Luciana, coordenadora da área de produção de exposições aqui do MAN. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, pretos e enroladinhos. E batom vermelho. Eu só queria fazer um comentário dos bastidores, porque eu acho que essa exposição ela foi muito especial. Especial porque eu não vou esquecer nunca a primeira reunião que eu tive com o Zé, de um curador chegando com uma pasta e com uma série de documentos já todo organizado, e eu falei para ele: nossa, você é o curador dos sonhos, porque geralmente esse processo de construção ele acontece de uma maneira um pouco mais desconstruída, vamos dizer assim, e foi incrível, porque mesmo ele tendo tudo muito bem orquestrado, muito bem organizado, as pessoas que foram completando essas equipes, e aí eu digo desde a minha produtora, né, da produtora da minha equipe, a Helenice maravilhosa, até o Paulo, o Pedro, o Maurício, as pessoas que foram chegando, o João, né, o Renato, a Gabriela, todo mundo que foi, o Cauê, todo mundo que foi chegando tinha, mesmo os que conheciam o George, os que não conheciam o George, foi criando uma musicalidade. A gente se tornou amigos, né? Então as conversas de trabalho, elas eram conversas afetivas, né, Zé? E isso é muito bonito, né? E a gente cada dia ficava mais arrepiado das situações que eram postas à nossa frente, né? As decisões que a gente precisava tomar. Do Maurício falando: não, Lu, vamos lá, a gente vai fazer, não importa, vamos fazer, né? Do Pedro: não, vamos seguir a Anca maravilhosa que trabalha com ele. Tanta gente especial que chegou, né, nesse projeto. A Ipsis, né, que fez a impressão desse catálogo. Eu acho que não teve uma pessoa que não saiu satisfeita, feliz, com um sorriso no rosto, né, no final desse trabalho. Então, eu queria agradecer em nome da minha equipe, né, da Ana Paula,
Paulo, da Helenice, da Paola, enfim, de todo mundo que trabalhou nessa exposição, no projeto também desse catálogo, porque foi um presente que o Jorge e você, Zé, deu para a gente, né, dessa construção toda. Então, é isso. Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer algum comentário? Zé Rezende, se quiser falar também sobre as coisas da Escola Brasil, ia ser um prazer. Por quê? O texto, né? O texto do... O texto do Tiago de Mello, né? Que era um texto libertário, na época. O texto. Ah, sim, temos que agradecer o escudeiro, né, o participante principal aí número 2, vamos dizer assim. Mas que a gente fez sem o João, não tinha feito isso aí também, não, sinceramente. Os prints preto e branco, né, que a gente fez e todo o trabalho, né, de digitalização e a gente fez junto, né? Na verdade, foi uma experiência muito marcante também de a gente ter reunido assim 140 anos de experiência, né? Boa noite, meu nome é Guilherme, eu tenho 32 anos. Eu vou tentar não me alongar aqui, porque eu acho que já até passou um pouco, né, que eu vi você comentando. Mas eu vendo aqui muitas histórias pessoais do George Love, né, e vendo essa exposição que é uma homenagem, né, à vida dele, eu até me peguei de surpresa aqui, porque eu senti até uma vontade de compartilhar algo extremamente pessoal, assim, da minha vida, que o George Love, assim, teve um papel importante assim na minha vida, né? Porque o primeiro contato que eu tive com o trabalho dele, eu tinha 15 anos de idade, estava no colégio, foi no mesmo ano que eu ganhei minha primeira câmera fotográfica, né? Quando eu descobri que eu amava aquilo, né? E o colégio estava fazendo uma renovação na biblioteca e eles botaram alguns livros no corredor para os alunos pegarem, né? Então eu tinha conseguido minha primeira câmera fotográfica, eu vi aquele livro e nossa, eu lembro até hoje, assim, eu vi aquele livro naquele formato, assim, e as fotos pequenas dentro, né? Então aquilo já me pegou, assim, né? Você pega o livro esperando um montão de foto na horizontal, daquele tamanho, só que lá dentro tem fotos quadradas, tem uma seção só de fotos na vertical, que quebra esse padrão do formato do livro, né? É o São Paulo, né? O São Paulo Anotações. E aquilo já me pegou logo de cara, assim. E aí eu fui ficando mais velho, né? Eu cheguei a trabalhar profissionalmente com fotografia, eu fui fotojornalista, e o George Love sempre esteve ali comigo, né? E eu comecei a caçar os livros dele. Eu cheguei a encontrar, que eu tenho até hoje, a versão em inglês, que só tem 500 cópias, né? E eu vi ali nessa versão em inglês que o texto é diferente da versão em português, né? E ele trouxe novas informações ali que eu não sabia. Ele disse que ele chegou a pedir para vir uma tinta azul de outro país, porque ele queria um azul muito específico para fazer o livro. Então, ele manda vir uma tinta de um país que eu nem lembro qual que era, só para conseguir o azul que ele queria. E depois conseguiu o Almiluz também, e eu vi que aquele livro, que ele tem um lado místico da fotografia dele, como você mesmo disse. Depois, mais para frente, eu encontrei um conhecido meu, que por coincidência ele está aqui, que é o Hélio, me faz até remeter a Sociedade dos Heliógrafos, né? E um dia a gente conversando, ele me soltou uma informação, você me corrige se eu estiver errado, de que ele estava fazendo uma pesquisa sobre a Cláudia Andujar, né? E tinha uma informação que o George Love, ele, no curso de fotografia dele no MASP, ele levou uma turma para fotografar o Rio Tietê. E aí ele pensou na hora em falar para o pessoal pegar água do Rio Tietê para usar na revelação do filme. Então, todas essas coisas assim fizeram ter essa imagem de lenda assim do George Love, né? Como foi dito aqui, até o nome dele, George Love, né? E depois ler no catálogo que ele teve esses episódios de depressão, né? E também eu vi a Roseli falando sobre ele, né? Então tudo isso faz ele ser alguém
diferente, né? Ele tem um olhar muito peculiar. E o ponto que eu queria chegar é que eu sempre gostei muito de fotografia. E na época da pandemia, eu saí uma noite de noite para fotografar, né? E eu acabei dando o azar de ter sido sequestrado naquela noite. E aquele dia eu achei que não ia passar daquele dia, né? E desde então eu abandonei a fotografia, eu nunca mais tinha fotografado e deixei minhas coisas de lado, sabe? Esse sonho, né? E fiquei 3 anos, mais ou menos, sem fotografar. E aí eu decidi vender alguns livros que eu tinha, porque eu tinha uma coleção de livros, né? E eu tinha 5 livros de anotações do George Love. E eu decidi passar alguns deles para frente. E eu lembro que nesse processo eu acabei levando o livro do George Love assim para minha cabeceira. E todos aqueles anos esse livro me acompanhou, e nessa época eu retomei esse livro, e esse livro eu acho tão bom assim, porque ele tem um olhar muito particular da cidade. É uma São Paulo que só ele via, né? Ele tem aquele olhar de uma pessoa muito curiosa que está interpretando a cidade, né? E quando eu vi aquilo, eu tinha medo de sair na rua para fotografar depois do sequestro, né? Só que depois de ficar muito tempo com aquele livro do lado da minha cama, revendo ele, aquela curiosidade do George Love, a São Paulo dele, né? Eu fiquei com vontade de voltar a ver a minha São Paulo, sabe? Então, foi através desse livro que eu voltei a fotografar e recuperar aquilo que eu tinha perdido, né? Então, acho que o George Love, o nome dele, né? Love e tudo mais, todas essas histórias que eu ouço aqui me fazem perceber que realmente ele não morreu, né? E eu fico muito feliz de ver que hoje está tendo uma exposição dele mais de 25 anos depois, né? E eu queria dizer que, só para concluir, que vocês comentaram que talvez o pessoal daquela época conhece o trabalho dele, mas eu queria deixar aqui afirmado que quando eu tinha 15 anos, o George Love me tocou ali, ele me tocou aquela criança de 15 anos, eu com 32 anos, o Hélio também. Então é isso, acho que queria dar o parabéns para o Zé de cuidar desse acervo e trazer essa exposição, porque eu tenho certeza que ela tem muito valor também para a nova geração, sabe? Então é isso. Ok, boa noite. Então terminamos. O Zé vai falar? Que ótimo. Só para terminar um pouquinho. Eu queria muito te ouvir, Zé. Bom, acho que o único careca convicto, 79 anos, artista plástico. Bom, eu só quero dizer que o Zé corre mas seríssimo risco, porque você vendo todo esse trabalho, alguém que chega na minha idade quer um parceiro como esse, ele vai receber logo um monte de telefonemas. Olha, Zé, estou meio me sentindo tão bem, eu acho que está na hora da gente conversar e tal. Então, meus cumprimentos. E também pelo museu ter aceito essa proposta, que eu acho que vai incentivar muita gente. Mas conta um pouco da experiência com a Escola Brasil. Ele foi um professor, estava me contando. Ele deu um curso lá de fotografia. Eu tinha 25 anos, fizemos uma escola que chamava-se Brasil, Centro de Experimentação Artística. E, enfim, a ideia é que os artistas da nossa idade, enfim, que estivessem começando, viessem se alinhar nessa experiência, esse centro de experimentação. E é com muito carinho que eu lembro que dois artistas, o Babinski e o George Love, foram os únicos, que já eram bem mais velhos que nós, que nos deram força, e o Jorge deu um curso na escola, o Babinski também. Enfim, e era essa coisa que várias pessoas aqui comentaram, e de fato o adjetivo ternura eu acho que foi muito bem achado. Obrigado, Zé. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, bom. Eu acho que eu gostaria de encerrar justamente com essa percepção dele, que a ideia, aliás, de todos que, como falam, de achar o George vivo, eu acho fantástico. Eu sinto, eu não tenho, não me canso de ver aquele vídeo dele falando. Eu vi muitas vezes antes da exposição, muito antes, né? A digitalização foi feita em casa mesmo, né? Caseiramente, e aí eu assistia e achava importante dele estar com toda a dinâmica dele, com toda a beleza, né, e carisma que ele tinha,
e com essa intenção mesmo de que a gente sabe que a exposição, o material que ele deixa, que é acessível a todas as culturas e gerações, e muito importante de mostrar para os mais jovens mesmo, porque, como a gente disse, ele estava além do tempo, né? Acho que... Ok. Boa noite, então, a todos.